A maneira como você se conecta com seus pais ou cuidadores nos primeiros dias, semanas, meses de vida vai definir a forma como você continuará se conectando com outros seres humanos pelo resto das suas vidas. Esses padrões com certeza vão influenciar e interferir nos seus relacionamentos afetivos. Olá, o meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa palestra do Conalove. E eu preciso te dizer que eu sou aí especialista em mais de 12 abordagens terapêuticas diferentes e há muitos anos venho ajudando as pessoas a encontrarem relacionamentos mais saudáveis, a curar traumas, entre trabalhar outras questões internas. A área do apego precoce ou vínculo precoce é uma das áreas de fato mais estudadas dentro da psicologia. E o precursor de todo esse movimento foi John Bowlby. E ele acreditava profundamente que os primeiros vínculos, a primeira conexão com os nossos pais ou cuidadores, influenciava muito a maneira como a gente ia se conectar com outros seres humanos pelo resto da vida. E o interessante é que nós temos respaldo, pesquisas científicas o suficiente que demonstram isso. Então, realmente, esse campo que nós vamos adentrar aqui nessa palestra, que são esses padrões de comportamento, que vêm desses vínculos de apego precoce, eu vou te ajudar a identificar hoje nos seus relacionamentos, tendo você um relacionamento ou você buscando um relacionamento para você começar a poder mudar os seus comportamentos a partir do primeiro passo, que é a clareza, porque realmente isso é muito importante. Então, antes de eu prosseguir, eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo que está aparecendo agora aí na tela para você. Então esse é um experimento que eles começaram há mais ou menos 34 anos atrás na Universidade de Boston e o nome desse experimento é Still Face, ou cara de paisagem, e consiste no seguinte, eles pedem para a mãe ali se conectar com a criança, a mãe interagindo, está alinhada emocionalmente com a criança aponta para um lado, a mãe olha, Realmente os movimentos entre mãe e filho ali estão muito coordenados, Então existe esse engajamento, existe essa conexão, existe a presença não só de corpo, mas de estar conectado. E de repente eles pedem para a mãe fazer essa cara aí de paisagem, ou still face. E o curioso é como a criança vai respondendo, Então a criança ali começa a querer chamar a atenção da mãe, Então a criança começa a usar a habilidade que ela tem. Então ela começa a fazer o que ela estava fazendo antes, apontar, como antes deu certo, Então mãe, olha lá, Como se ela dissesse assim, mas a mãe não olha. E aí a criança começa a colocar as duas mãos assim pra cima, talvez dizendo, o que tá acontecendo? Vamos lá, Antes deu certo, se conecta comigo, Então ela começa a bater palma, ela dá um grito aí pra ver se chama a atenção da mãe, a mãe continua não respondendo, Ela de verdade usa toda a habilidade que ela tem para tentar a conexão com a mãe aí em pouquíssimos segundos, Não chega a muitos minutos não. A criança, depois de tentar essa conexão e não conseguir, mais uma vez ela tenta e ela começa a se estressar emocionalmente, olha só, Então é uma dor muito grande. E aí depois eles pedem para a mãe se reconectar com a criança e ela volta a se acalmar de novo, a se regular e a conexão é estabelecida novamente. É realmente fantástico tudo isso, não é mesmo? Para algumas pessoas ver um curto vídeo como esse experimento, chega a impactá-las de forma muito profunda. Então é sobre isso que nós iremos explorar, ok? Os seus vínculos de apego precoce, que a princípio eram definidos 3 estilos de apego, tá joia? Você vai entender que o apego não é uma escolha, é uma adaptação do seu sistema biológico mais profundo, a lá de sobrevivência e conexão emocional. Diz respeito a partes pré-cognitivas, está muito longe da sua cognição, mas é uma etapa, uma porção de você que precisa de muita atenção se você quer construir relacionamentos saudáveis, tá? E para eu poder te explicar sobre esses estilos de apego, e só acrescentando aqui que houve um 4º estilo de apego que foi adicionado depois, nós vamos passear aí pelos 4 estilos de apego, falando da sensação interna da criança, do comportamento
nos adultos, da atitude dos pais que provocaram, né, essas adaptações desses estilos não tão funcionais assim e como a gente retornar para o que é conhecido como apego seguro. Para eu poder explorar um pouquinho mais disso com você, eu preciso levar você lá para o meu quadro, então vem comigo. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso quadro e assim eu vou poder te explicar em detalhes, ok? Esses 4 estilos de apego, realmente isso é muito importante e relembrando que esses estilos de apego não foi uma decisão que você tomou, foi um mecanismo de adaptação, eu vou te explicar o porquê, tá? E isso pode circuitar o cérebro de formas muito diferentes dependendo da experiência que você teve. O sistema de apego, de vínculo, ele é pré-cognitivo, tá? Então isso você, uma vez hoje como adulto, se você entender, pode te ajudar muito a transformar esses estilos de apego, mas o profissional que trabalhar com você, né, porque você vai ter que em algum momento ter a consciência disso e entender que isso traz raízes muito profundas que influenciam muito o seu comportamento nos seus relacionamentos atuais, seja de amizade, de trabalho e principalmente nos relacionamentos afetivos, mas ter a clareza, ok? Porque você vai precisar aqui descobrir qual é o seu estilo de apego, lembrando que nós temos características de todos, embora exista um que é predominante. E quando você encontra o seu estilo de apego, você vai se perceber em vários comportamentos e agora você tem a clareza e você pode começar a mudar. E no final desse vídeo eu vou te dar várias dicas, caminhos que você pode fazer, tá ok? Para ir transformando essas experiências dentro de você. Então vamos lá? A gente vai começar pelo estilo de apego seguro, tá ok? Então, em todos esses estilos eu vou falar um pouquinho sobre como é a experiência, né, dos pais ou cuidadores, o que eles fizeram ou têm que fazer que promovem aquele estilo de apego, e vou falar também a experiência como adulto. Em alguns casos eu vou falar também a experiência da criança, né, você como criança e como você experimentou. Claro que se você tiver filhos, você vai identificar muitas coisas aí, tá ok, tá joia? E isso vai proporcionar aí caminhos, né, clareza para você na sua mente, para proporcionar caminhos de mudança, né, desses padrões de comportamento que são pré-cognitivos. Tudo isso aconteceu muito antes de você ter pensamentos, isso é muito biológico dentro de você, então é bastante importante saber de tudo isso. O apego seguro, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho das características dos pais que podem promover na criança ali ela começar a circuitar o cérebro através do apego seguro, né? Do vínculo seguro. Então, se o ambiente for seguro e haver confiança, né? O ambiente ele não pode ser caótico. Se o ambiente ali dos pais ou cuidadores, a casa, realmente é pacífico, é tranquilo, é harmonioso, existe confiança e principalmente algo que eu não escrevi aqui, mas anota aí, consistência, ok? Porque você vai entender como a falta de consistência e a imprevisibilidade pode gerar aí muitas coisas disfuncionais dentro de nós. Então, a consistência e a previsibilidade, tá joia? Então, os pais, eles precisam estar presentes. Ok? E estar presente aqui, como você viu ali no vídeo de introdução que eu passei para você, não é simplesmente estar ali, porque aquela mãe estava ali, porém ela não estava conectada. Você precisa estar presente, né? Os pais precisavam estar presentes, conectados e alinhados com as necessidades da criança, tá? Não é só estar presente. Ah, meu filho, eu estou aqui mexendo aqui no meu iPhone, no meu celular e a criança aqui do meu lado. Isso não é conexão, isso não é estar presente, tá bom? O seu corpo está ali, mas você não está em sintonia com a criança e você viu ali o que acontece, né? Pais mostrarem interesse e se alinharem ao estado interno da criança. Então isso realmente ajuda a desenvolver excelentes conexões no cérebro, a criança se desenvolver de forma muito saudável, né? Se os pais se alinharem ao estado emocional, o estado interno da criança, isso promove muito crescimento. Então, confiança, consistência, previsibilidade, alinhamento emocional, tudo isso são características necessárias para se criar o apego seguro. Então vou falar um pouquinho do adulto que tem
o apego seguro, quais são as características? Então, o adulto ele possui aqui um otimismo realista em relação à vida. O que é um otimismo realista? Porque muitas pessoas vivem na síndrome de Poliana. Você já ouviu falar? Pessoas assim que veem tudo cor-de-rosa, tudo sempre está bom, tudo sempre está maravilhoso, né? Isso não é um otimismo realista. Existem pessoas otimistas em relação à vida, mas realista, isso quer dizer assim, que quando tem problema, a pessoa reconhece o problema, só que ela não se afunda no problema e tampouco, quando tem um problema ali, ela vai para o mundinho cor-de-rosa dela, achando que tudo vai passar sem ela fazer nada. Então, um otimismo realista em relação à vida é você perceber a vida como ela é e não através apenas de filtros da sua mente, né? Ou muito cor-de-rosas ou muito escuros, né? Mas uma percepção mais realista, isso te dá força e otimismo para prosseguir na vida. São curiosos e exploradores em relação à vida, a novas experiências, né? Exploradores aqui não é explorar uma caverna, adentrar na mata, não. Pessoas, situações novas, se arriscam mais, ok? E se arriscar aqui de novo não é ficar fazendo esporte radical, não, tá? Então é em relação à vida, realmente, ok? Possuem mais resiliência na recuperação ao estresse, isso aqui é bem importante. A resiliência, o que é? É uma palavra que vem da física. Resiliência significa assim, você entortar, por exemplo, um metal, ok? E ele ter a resiliência para voltar ao estado original, por mais que ele tenha sido distorcido, né? Trazido para um outro lado. No que diz respeito ao estresse emocional, ao afeto negativo, quem tem o apego seguro tem mais resiliência. E resiliência não significa, entenda bem isso, não sentir medo, raiva, tristeza, enfim, as emoções básicas dos seres humanos. Nós sempre vamos sentir emoções, porque nós somos seres emocionais. Temos uma parte aqui emocional, somos mamíferos, né? Criamos conexões, nós sempre vamos sentir emoções. Reprimir as emoções e já está em um outro patamar que você vai entender um pouco mais na medida que eu vou explicando sobre outros estilos de apego. Então, resiliência, né? A pessoa vai se sentir triste, mas ela vai se sentir com medo ali, mas ela se recupera muito mais rápido. Então, isso é resiliência. Em relação ao estresse, elas têm capacidade de reparação. O que é capacidade de reparação? Esse aqui talvez o item mais importante. Deixa eu explicar para você o seguinte. Vamos supor assim, que eu te convido para fazer um investimento e eu garanto para você, eu garanto em contrato ali para você que você vai ter 80% de retorno, de lucro. Então se você investe 100, você vai ter 180. Se você investe 10 mil, você vai ter 18 mil. Se você investe 1 milhão, você vai ter 1.800.000. Quem não investiria com garantia, não é verdade? Então, olha só, escreve no seu coração isso que eu vou falar para você. Os maiores especialistas do mundo no campo do relacionamento dizem assim, que você pode aumentar a probabilidade em os seus relacionamentos darem certo, em serem mais saudáveis, se você tiver capacidade de reparação. E tudo isso que eu tô falando são coisas que nós podemos praticar. Nosso cérebro é como um músculo, nossas emoções podem ser praticadas, tá? Então, o que é a capacidade de reparação no dia a dia? Sabe quando alguém te faz mal e a pessoa errou e vem pedir desculpa para você e você nem aceita? Ou quando você reconhece que você errou e você vai pedir desculpa para a pessoa? Esse ato de iniciar uma reparação na relação, é essa capacidade de reparação que eu tô falando aqui. Você dá início a isso. Então são pessoas que são capazes de iniciar e de também receber, porque tem pessoa que não dá o braço a torcer, né? Aconteceu aquilo, ela se fecha e pronto, e acabou. Na verdade, ela não se dá essa capacidade de reparar a relação. Então se você, aqui já logo de cara, quer que os seus relacionamentos sejam mais saudáveis, tá? Você precisa, né, aumentar a sua capacidade de reparação. Você vai entender que tem muitas pessoas que têm dificuldade, talvez você seja uma dessas, o porquê disso, e claro que existem caminhos para a gente ir modificando isso. E aqui eles detectam um perigo real no ambiente. O que isso quer dizer? Quando a gente fala lá do último apego, que é o apego desorganizado, você vai entender que a pessoa não consegue detectar o perigo real e se mete em muitas relações abusivas. E você
você vai entender em detalhes o porquê isso acontece. Então quem tem o apego seguro sabe ali quando encontra uma pessoa, se aquela pessoa vai promover um relacionamento saudável, se tem mais uma tendência a ser uma pessoa psicopata, ela não vai entrar em qualquer tipo de relacionamento, né? Só porque ela tá carente, por exemplo, né, em termos mais cotidianos para você entender. E também não está escrito aqui, mas uma característica muito fundamental do apego seguro é comunicação clara. Clareza na comunicação, ok? Não é os 80% lá, mas contribui muito e está dentro da capacidade de reparação. Ter uma comunicação clara é extremamente fundamental. Agora eu preciso falar para você, né? Isso aqui é o ideal, né? E quem vive isso daqui? Antes de eu explicar alguns detalhes sobre isso, eu preciso te contar o que Michelangelo disse quando ele esculpiu Davi na pedra. Ele disse assim: Davi sempre esteve ali, eu apenas tirei o que estava obstruindo Davi de aparecer. Algo mais ou menos assim, ok? Então o apego seguro existe em todos nós, esse estado biológico existe, ainda que ele esteja enterrado a 7 palmos aí embaixo da terra, não importa, em algum lugar dentro de você ele existe, ok? Então nós precisamos primeiro identificar qual é o estilo de apego dos próximos, né? Nós temos mais, e ir limpando isso, porque é uma tendência natural na medida que você vai curando os seus traumas, na medida que você vai ajudando o seu sistema a se resetar, o seu sistema nervoso a se reequilibrar, é voltar ao apego seguro. Então eu me lembro de uma vez que eu estava num curso, então haviam aqueles americanos lá, eles vieram dar um curso sobre apego, né? Então vários dias ali com eles. E era um lugar bonito que a gente estava fazendo esse curso, tinham janelas assim, muita natureza ao redor. E um deles foi ali na janela e falava assim: tem alguém aí? Somebody there? Eles falavam: tem alguém aí? Fazia assim. Um dizia para o outro: não ouço ninguém, não tem ninguém aí. Porque ele estava explicando sobre apego seguro. E aí olhou para nós assim na sala, né? Como tipo todo mundo dizendo: isso aqui é quase uma utopia, né? Isso aqui é o ideal. E ele disse, né? E ele explicou que isso é um estado que existe dentro de nós e na medida que nós vamos processando muitos traumas, emoções, nós temos uma tendência enorme a voltar ao apego seguro porque ele é inato em nós, ele existe em nós, ok? É como Davi, que Michelangelo aí esculpiu na pedra. Então era isso que eu tinha para falar sobre o apego seguro. Vem comigo que eu vou te explicar sobre o próximo estilo de apego. Então agora a gente vai falar sobre o apego evitante, ok? Então é bastante interessante as características aqui que vão surgindo. Eu quero ver se você se identifica com algo. Vou falar um pouquinho da atitude dos pais, do comportamento, da experiência da criança e logo em seguida dos adultos, como a maioria dos adultos se comporta que possuem esse estilo de apego. Lembrando, eu vou sempre estar te lembrando disso, que não é uma escolha, é uma adaptação. Não adianta você entender isso aqui e começar a falar para a pessoa: nossa, você é isso, você é aquilo, você é evitante, enfim, né? Porque você precisa identificar o seu próprio estilo, você pode ter a consciência, o estilo que a outra pessoa é, isso pode inclusive te ajudar a lidar com ela de uma forma mais saudável e eficiente. Bom, então, bem diferente do apego seguro, você vai ver o que acontece aqui no apego evitante. Qual é a atitude dos pais, né? Como o ambiente, o que acontece no ambiente que vai fazer a criança primeiramente se conectar, né? Se adaptar a esse estilo de apego e depois o que acontece no adulto. Os pais são ausentes emocionalmente, ok? Então, os pais podem estar presentes de corpo, pode dar comida, pode dar as necessidades básicas da criança. Isso eles podem dar, né? Porque se você sobreviveu, alguém deu para você. Só que eles podem estar ausentes emocionalmente. Tá? Então, daqui a pouco talvez eu abra algumas aspas, né? Porque de repente você pode ter sido adotado e muitas outras coisas podem ter acontecido antes mesmo do nascimento, né? Ali no período gestacional, que já influenciam muito o estilo de apego, tá ok? Então os pais são insensíveis ou ineficazes em atender às necessidades da criança, porque os pais eles não conseguem se conectar e se alinhar às necessidades das crianças, né, do bebê ali. Então é como se eles fossem insensíveis ou ineficazes, eles não são úteis o suficiente para isso. E entenda que os seus pais, a gente não está falando aqui sobre tudo isso para culpar os seus pais de forma nenhuma. Se você fizer isso é responsabilidade sua, não existe cura nenhuma nisso, tá? Porque
os seus pais. Eles tiveram as próprias adaptações dos estilos de apego deles. E com certeza, com você aí, se nada foi curado dentro deles, eles só estão repetindo como eles se conectaram aos seus avós e como seus avós se conectaram aos seus bisavós, enfim, você entendeu, né? E aqui os pais também têm uma linguagem e expressões faciais bastante incongruentes e inapropriadas para a idade do bebê. Então, quando você vai falar com uma criancinha, como é? Você consegue ali, você viu aquela mãe no início daquele vídeo? Você consegue falar com uma criancinha, você muda a sua expressão facial, você muda o seu estado, o seu olhar, o tipo, o tom de voz, como você fala, os músculos que você mexe, é muito diferente. Você não pode falar com uma criança dessa maneira assim, como eu tô falando com você, com a cara mais fechada, falar: meu filho, eu te amo, como você é lindinho, que coisa mais bonita, me fale agora o que você quer. É incongruente para uma criança, né? Então, opa, caiu, vou pegar. Então, isso você faz até com bichinhos ali, com animaizinhos de estimação. E não tem pessoas que têm uma dificuldade maior de fazer isso? Então aqui, ó, elas têm um estilo evitante em um nível muito gritante, ok? Em um nível muito hard, assim. Então isso aqui é o ambiente geral que proporciona o estilo evitante. Agora vamos estudar um pouquinho, vamos entender a experiência da criança. O que acontece com a criança, né, no estilo evitante? Porque a criança, assim, ó, ela para de buscar a conexão com os pais. Por que ela para de buscar a conexão? Porque ela tentou uma vez e ela não conseguiu conexão. Você viu ali quando o bebezinho, ele fazia de tudo ali, ele usava de toda a sua habilidade para conseguir uma conexão, por mais que a mãe estivesse presente e não houve a conexão. Ele vai fazer aquilo uma segunda vez, uma terceira, mas ele não vai fazer 10 vezes. Por quê? Porque dói muito. Você viu o estado ali que aquele bebezinho entrou, né? Quer dar uma olhadinha de novo? Olha só. Então realmente é muito impactante, né? Ele entrou ali naquele estado, né? E aquilo é um estresse emocional muito grande, né? Um afeto negativo, uma dor muito intensa. Então, para minimizar a dor e a frustração, o que acontece? O sistema emocional começa a se fechar. Ok? Ele passa a não procurar mais a conexão, ele começa a se isolar, tá? Então aqui, ó, reduz as expectativas, porque ele sabe que não pode ter mais a conexão, então ele reduz as expectativas e começa a se isolar no próprio mundinho mais e mais, tá bom? Os pensamentos, né, ele se compromete a pensamentos mais lógicos, um pensamento lógico, ok? Então pessoas muito racionais, você já começou a entender um pouquinho sobre o que é, porque tocar emoções para essas pessoas é muito difícil, é muito distante, e você vai entender daqui a pouquinho com uma explicação científica que eu vou te dar do porquê. Então falta autorreflexão, porque a pessoa não vai parar para refletir sobre os próprios sentimentos, enfim. E ela pode se sentir não plenamente nesse mundo, ó, assim de pessoas que chegam no meu consultório, nas minhas vivências terapêuticas, que não se sentem pertencentes, não se sentem aqui nesse mundo, nem queriam estar aqui nesse mundo. Muito, ó, é do apego evitante. Olha só. Antes de eu falar da experiência no adulto, como isso acontece, um fato aqui científico bastante interessante que você precisa saber. Como você já entendeu, a experiência, né, de conexão dos vínculos precoces não é cognitiva, é pré-cognitiva, então é muito biológica. Essas informações estão nos seus órgãos, estão nos seus músculos, está no seu sistema nervoso, ok? Então o sistema nervoso autônomo, que ele é muito responsável aí pela parte emocional, de controle emocional, existe o ramo simpático, que é o que ativa, ok? E o ramo parasimpático, que é o que acalma. E olha só que dado bem curioso e muito interessante. Quando nós nascemos, o sistema ali nervoso autônomo no ramo parasimpático, o ramo parasimpático especificamente, não está desenvolvido. Quem vai exercer a função do sistema do ramo parasimpático? Os pais ou cuidadores. Então a criança, na medida que ela vai criando vínculos saudáveis, ela vai se apegando ali, se conectando de forma saudável, ela vai desenvolvendo o ramo parasimpático. O evitante, você já começou a entender, não tinha conexão. Para não sofrer, ele parou de buscar a conexão. Então quem exerceu o papel do ramo parasimpático? Ninguém. Então o ramo parasimpático biologicamente não foi muito desenvolvido, ok? Então essa pessoa vai ter uma habilidade muito pequena
de lidar com emoções. Então, qual é a melhor estratégia que o sistema se adaptou? E, de novo, não é uma escolha consciente. Se afastar das emoções. Então, por isso que ela se compromete mais com o pensamento lógico. Ela começa a se dissociar das emoções. Dissociar significa que a emoção existe e está lá, mas ela não toca a emoção porque ela não tem habilidade dentro do sistema biológico para lidar com a emoção, ok? Aquilo lá tá como uma bomba dentro dela, né? Aquilo lá realmente machuca muito, mas ela tá vivendo aqui no mundo racional, ela nem tem consciência disso. Ela não é consciente do quão dissociada ela está, porque não se desenvolveu essa habilidade emocional. Mais uma curiosidade aqui para você. Nascer de cesárea já é aí um primeiro problema, né? Tem vários, mas quando a gente nasce pelo canal vaginal, o nascimento ali, ele já tem a função de acender a faísca do sistema parasimpático para ele começar a se acordar aí dentro de você, ok? E quando a gente nasce de cesárea, a gente não tem isso. Claro que eu não estou falando sobre pessoas que nasceram de fórceps, nasceram com sofrimento fetal ali, ficaram entaladas com cordão, enfim. Por trabalhar com psicologia pré-perinatal, isso tem um impacto enorme dentro das pessoas, mas eu estou falando aqui de uma função biológica natural que acontece, tá ok? Eu acho que você entendeu. Então agora eu vou escrever aqui para você a experiência do adulto. Então vem comigo. Então vamos ver o que acontece com os adultos, né, que possuem o estilo de apego evitante. Você pode se identificar aí, se você já começou a se identificar, e pode identificar outras pessoas também. Vou, na medida do possível, trazendo exemplos reais para você, tá? Então, o adulto sente mais ou menos assim, ó, sensação de estar em um deserto emocional. Vou até grifar aqui, ó, um deserto emocional. Tem pessoas que têm muita dificuldade de sentir as próprias emoções. Sabe que elas existem, estão lá em algum lugar, mas não sentem, se sentem vazias, ocas, um deserto emocional. Então, você já entendeu por que é isso. Existe emoção, só que existe uma distância muito grande entre a pessoa e a emoção. Por quê? Porque você já entendeu que tocar essa emoção, a pessoa não tem habilidade para lidar com o afeto negativo, né? Uma parte biológica dela não foi desenvolvida, tá ok? Então, elas vivem aí em um deserto emocional. Não possui memórias claras da infância. Ah, se você soubesse quantas pessoas chegam na terapia, eu não lembro nada da minha infância. Por que será? Às vezes é um pouquinho mais complexo para poder explicar para ela, porque eu tenho que explicar tudo isso que você ouviu até aqui para ela começar a entender. Porque talvez se lembrar de memórias é o mesmo que trazer emoções à tona. Então não é que as memórias não estejam lá em algum lugar dentro dela, ela está o quê? Você já está aprendendo, dissociada. E claro que existem níveis, tá, de dissociação e de ser um evitante. Uma outra característica aqui, pode enviar sinais ao parceiro de que não precisa dele. Pode enviar os sinais ali para o relacionamento, tipo assim, ó, se quiser ir embora, vai, eu não preciso mesmo de você. Isso pode ser verbal ou pode ser através de comportamentos que ela tem. Isso aqui é uma inverdade, não é verdade. Nós somos seres biológicos que precisamos de conexão. Mas, como eu estou muito dissociado das minhas emoções e para evitar eu entrar em qualquer emoção, eu tenho essa característica mais assim, ó, eu não preciso de você mesmo, vai lá, né? E claro que isso pode ser dito de outras formas e ser feito de muitas outras maneiras, mas pode enviar esses sinais e isso lá no fundo é uma inverdade, mas a pessoa não está consciente disso, ela tem uma atitude de superioridade, como se ela fosse o rei aí para lidar com emoções, porque ela nem sente emoções, né? Isso tudo vai se acumulando dentro da pessoa e chega um estado, um estágio, algo que pode acontecer na vida, pode desengatilhar tudo isso aqui de uma vez só e a pessoa entrar num limbo aí e ser bastante difícil sair, tá? Uma outra característica aqui, irá se dissociar ao invés de sentir as próprias necessidades, desejos ou sentimentos. De novo, a dissociação presente. Por que ela vai se dissociar ao invés de sentir os próprios sentimentos, desejos e necessidades? Porque tocar emoções, tanto boa quanto ruim, significa que posso tocar aquilo que dói. E muito cedo, por adaptação, aquilo doía muito, eu aprendi. Não toque nisso, não mexa com isso, deixe de lado. E eu fui me adaptando, tá? E aqui uma outra característica,
podem desprezar as reações emocionais dos demais. Ou seja, a pessoa pode estar chorando ali na frente dela, pode ter acontecido aquela tragédia, e é como se ela fosse fria, como se ela desprezasse isso. Porque se ela se conecta com isso, indiretamente ela começa a se conectar com o quê? Com os próprios sentimentos. Então você tem que entender que lidar com os próprios sentimentos é assustador, é aterrorizante. Eu não tive ninguém lá atrás para lidar com os meus próprios sentimentos. Então, pensa, lembra, coloca isso dentro da sua cabeça. É uma estratégia de adaptação, não é uma escolha. E isso aqui, ó, pode acontecer bem antes de você nascer. Olha só esse exemplo que eu vou contar para você. Então eu estava naquela experiência pré e perinatal, na minha vivência aí, que eu conduzo um número restrito de pessoas de cada vez, 3 dias explorando material intrauterino, porque aquelas experiências precoces têm muita influência em nós, porque acontecem ali em fases pré-cognitivas. Então no primeiro dia eu experimento muito as pessoas com alguns tipos de regressões ali, não faço muitas intervenções, a não ser que seja extremamente necessário, porque eu quero entender o que vai acontecendo com cada um no momento que a gente se aprofundar para eu poder trabalhar ali nas questões mais profundas. Então tinha uma menina certa vez que naquela regressão o corpo dela tremia, a boca dela aqui, os dentes ficavam batendo assim, e era um tremor assim, e dava para ver que tinha muito sofrimento. Eu fui só observando ali e disse, ó, tem um choque muito grande que aconteceu ali intrauterino. Em algum momento ela tomou um suspiro, se soltou e se aliviou e ali ficou estática. Na partilha, depois na volta, ela relatou que ela sentiu muito frio, que o corpo tremia, a mandíbula aqui, e que era uma sensação, uma angústia, como um medo lá no fundo do fundo do fundo, mas de repente veio uma sensação com uma interpretação. Eu me basto sozinha. E aí um certo alívio. Eu fico me perguntando se você já começou a fazer a ligação com isso, de tudo isso aqui que você já entendeu do estilo evitante. Olha só, eu me basto sozinha. Você entendeu que nós buscamos a conexão, ok? Só que quando a gente não encontra o vazio ali, o que acontece? Machuca muito. E um bebê, um feto crescendo dentro da barriga da mãe, ele busca muito a conexão com a mãe. Sim, de várias formas diferentes, e a mãe também se conecta com o bebê. Agora imagine a experiência se a mãe tenta abortar, se a mãe rejeita, se a mãe tá com medo, ou diversas outras experiências, isso afeta a conexão em níveis diferentes. Então algo tinha acontecido com aquela pessoa que ela tentou buscar conexão, não obteve, e aquilo machuca, porque aqui eu estou me sentindo sozinha, eu agora veio aquele alívio e a interpretação. Me basto sozinha. O sistema emocional ali se fechou muito mesmo antes dela vir para a vida. E depois a gente continuou essa experiência, viu ali que era o vínculo mesmo com a mãe. E claro que na vida ela tinha muitos problemas com a mãe, ela era um evitante clássico no nível hard, que tinham relacionamentos assim, bem difíceis, era considerada uma pessoa fria, tudo que você já ouviu aqui. E aí você entende que isso aqui pode acontecer até mesmo antes de você vir para a vida. E essa informação, essas memórias, como eu disse, não está aqui ó, na sua mente, não tem uma lembrança fixa assim, mas está nos seus músculos, nos seus ossos, nas suas células, nos seus órgãos, né, nos códigos de grupos musculares, onde muitas abordagens conseguem chegar ali e começar a liberar isso, porque senão isso pode bloquear a sua vida e você nem tem consciência disso. Então essas foram as características do apego evitante. Vamos para o próximo estilo de apego. Então agora a gente vai falar sobre o estilo ansioso por agradar ou ambivalente, né? O nome já diz aí, ansioso por agradar, e você vai entender o que significa ambivalente. Segundo os meus professores que são gringos aí, o estilo predominante no Brasil, ok, é esse estilo aqui. Ser o estilo predominante não significa que os outros não existam, tá? Porque certa vez eu falei isso para um grupo de pessoas e a pessoa disse, você disse que só tem isso no Brasil, eu não sou assim, eu não me identifico. O estilo predominante, por favor, tá bom? Então, a gente de novo vai falar as características dos pais, da criança, e depois eu vou falar sobre o adulto, né, te trazendo exemplos aqui dentro dos relacionamentos. Então, os pais, a disponibilidade é inconsistente. Guarda bastante essa palavra aqui, ó, inconsistente. Isso aqui é a palavra-chave, a palavra de ordem dentro do estilo ansioso por agradar.
inconsistente e imprevisibilidade, ok? Então daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Os pais se intrometem impondo seus próprios limites à criança, né? Então os pais aí não reconhecem nem os próprios limites e se intrometem pondo os próprios limites para a criança. Mas o que significa, né? Deixa eu voltar um pouquinho essa disponibilidade inconsistente. Então é muito importante, né, você entender o que eu vou te falar agora, porque diferente do apego evitante que a criança, né, buscou a conexão e não encontrou, no apego ansioso por agradar, ela encontra a conexão. Só que essa conexão é interrompida, ok? Então é por isso que a disponibilidade existe, só que ela é inconsistente. E quando não existe consistência, previsibilidade, dá um problema enorme. E você vai entender o porquê. Eu vou te falar como adulto, num exemplo muito fácil de você entender como isso aqui nos afeta de uma forma muito profunda. A imprevisibilidade é muito ruim para nós seres humanos, porque afeta nosso senso de segurança. Os pais se intrometem impondo seus próprios limites, né? Então eles invadem muito os limites das crianças, impondo os próprios sentimentos, tem que fazer isso, tem que se sentir assim, né? Sabe, pais que se tornam muito amigos dos filhos, isso é um problemão, né? Eu sou o melhor amigo do meu filho, da minha filha. Não é, seu filho, sua filha não é seu melhor amigo, é seu filho, sua filha, né? E se você foi filho aí de pais assim também, você vai entender as consequências disso. Se desengatilham muito facilmente, né? São pessoas que se desengatilha facilmente, que traumas do passado, da própria história da pessoa se desengatilha muito, e isso pode ser um dos motivos da inconsistência, né? Então ela está conectada ali, a pessoa está conectada com a criança e de repente algo é desengatilhado dentro dela e ela voa ali, né? Então entenda, né? Precisa ficar bastante claro isso. Existe a conexão aqui. Então ali o parasimpático começou a se desenvolver. A pessoa toca muitas emoções. É um ser bastante emocional, ela não se afasta das emoções, só que corta de repente, né? Então, aqui uma outra característica dos pais, eles são distraídos aos sinais do bebê. Muitas vezes são muito distraídos ou por ter sido desengatilhado ou por estar aí na própria viagem, no próprio mundinho, né? Quantas vezes aí dá um passeio no shopping, vê uma mamãe aí com uma criancinha ali, a mamãe ou o papai no celular e a criancinha tentando chamar a atenção de todas as maneiras, né? Então as necessidades ali, a criança tá tentando buscar a conexão e aí o pai ali tá distraído, tá falando com qualquer outra coisa, e é diferente, né? Se você vê, às vezes tem pais que pegam, põe no colo, dá uma acalmada e continua fazendo, né? É muito importante ter essa comunicação clara, mas não é um curso aqui para você aprender a lidar com seus filhos, né? Então, só tô falando das características dos pais aí que talvez você teve, que podem proporcionar o estilo ansioso por agradar. E aqui, e falta de comunicação contínua, de novo essa palavra, né? Contínua é o contrário de inconsistente, então tem a falta de comunicação contínua. A comunicação contínua e clara é muito benéfica, tá? Então essas aqui são as atitudes dos pais. A gente vai ver qual é a experiência da criança para depois eu passar para a experiência no adulto, tá bom? A criança, ela sente o seguinte, ela tem uma incerteza sobre se suas necessidades serão atendidas ou não, porque ora tem a conexão, mas essa conexão se rompe de repente, né? Se rompe bruscamente. Então, ora ela tem, ora ela não tem mais, tá? E aí você vai ver no próximo estilo de apego desorganizado como também tem esse aspecto de ter e depois se romper, só que tem um ingrediente a mais lá, tá? Então elas têm essa incerteza se as necessidades serão atendidas, né? Elas não têm essa consistência, não têm essa segurança. E isso vai gerando o quê? Incerteza, insegurança começa a se tornar o foco da criança, tá? A incerteza, a insegurança começa a se tornar o foco da criança, porque ela já não tem mais a segurança, a certeza se as necessidades dela serão atendidas ou não, tá bom? E aqui a criança, ela constrói alguma imagem interna dos pais para atingir algum senso de consistência. Isso vai prejudicar muito ela nos relacionamentos futuros, porque muitas pessoas, né, segundo nível, vão ter dificuldade de identificar as pessoas ali na frente delas. Elas vão estar num relacionamento, mas internamente projetando os pais ainda. Lembra, né? Esse sistema ele é pré-cognitivo e a não ser que você faça intervenções específicas ali, comece a curar isso, ele vai continuar se repetindo nos seus relacionamentos para o resto da sua vida. Então, olha só,
a criança começa a ter uma imagem, por que ansioso por agradar? Porque ela começa a pensar o seguinte, se houve a conexão, e de repente ela foi rompida, a culpa é minha, o problema é meu. Então, além de eu ter essa incerteza se a minha necessidade vai continuar sendo atendida, se eu vou continuar tendo conexão, eu começo a fazer a viagem aqui na minha mente. Que tipo de mágica eu tenho que fazer para conseguir essa conexão? Por isso, ansioso por agradar. Que mágica eu faço para conseguir a conexão dos meus pais? Porque deve ser algo comigo, não é deles, né? A criança não sabe separar histórias, ela é egocêntrica, tudo que acontece diz respeito a ela, tá? Se torna incerta, insegura justamente por isso, né? Muito cuidadosa, né? Naquele cuidado, muita insegurança, começa a perder um senso sobre si mesmo logo na infância, porque o foco está muito no outro, em agradar o outro a fim de quê? Obter algo de conexão. Deseja a proximidade, porém, com medo de perder. O que isso quer dizer? Isso é a ambivalência. Eu desejo a conexão, só que quando eu me conecto, como as experiências foram, e não precisa de muitas não, tá? Como as experiências foi, conexão, e perder a conexão, vem aquele medo, vem aquela incerteza. Será que eu vou ter? Então, ela começa a criar um desejo de se conectar, mas quando conecta, ao mesmo tempo tem medo de perder. Agora, quando é que você vai me abandonar? Quando é que você vai me deixar? Quando é que eu vou perder essa conexão? Por isso, ambivalência. Antes de eu explicar nos adultos como isso funciona, nos comportamentos para você poder identificar, entenda como a imprevisibilidade mexe com você. Há não muito tempo atrás aí houve uma greve dos caminhoneiros, não é verdade? Começou a faltar um monte de coisas aí, né? Principalmente combustível, não foi verdade? Você lembra as confusões, as filas, as brigas que começaram a acontecer na fila dos postos? Por quê? Dentro de nós, a falta de certeza que vamos continuar tendo aquilo nos mexe, nos move de muitas maneiras. A imprevisibilidade, a incerteza se eu vou ter aquilo ou não. Logo, os caminhoneiros voltaram, você tem a certeza que você vai no posto, vai encontrar combustível, você não se preocupa com isso. Mas deixa isso acontecer umas 10 vezes aí num prazo, sei lá, de 3 meses. Lá na frente você vai estar muito traumatizado com isso, então sempre vai estar lá, poxa, deixa eu encher logo o tanque aqui porque vai que amanhã falta, deixa eu encher logo o tanque aqui porque vai que amanhã falta, né? Então isso começa a mexer muito com nós seres humanos. Vários experimentos foram feitos, por exemplo, pegaram alguns pombos, colocaram numa gaiola e um puleiro que cada vez que o pombo subia, caía comida para ele. Então ele aprendeu lá que cada vez que ele subia no puleiro, comida. Os pesquisadores começaram a apimentar esse experimento e não era todas as vezes que o pombo subia que caía a comida. Então o pombo começou a ficar incerto de quando cairia a comida. Sabe como foi o comportamento dele? Começar a pisar sem parar, criar ansiedade gerada pela insegurança de não saber se aquilo vai ter no momento que ele precisar. A imprevisibilidade, ok? Então, por isso que é tão marcante, tá ok? E agora eu vou explicar para vocês as características nos adultos. Então agora a gente vai ver, né, sobre o apego ansioso por agradar, ambivalente nos adultos. Então aqui o que a maioria das pessoas do nosso país aqui é conectado, né, a esse estilo de apego, aí é circuitado para isso. É muito interessante a gente entender como isso acontece em nós adultos. Talvez você se identifique aqui com várias características, tá bom? Então, o adulto, ele se torna o quê? Ansioso em agradar o outro, ok? Sempre o foco aqui é o outro e se esquece de suas próprias necessidades, tá? Porque ele quer o quê? Ele quer o vínculo, lembra? Então, o foco lá na infância, porque ele tinha aquela conexão e ela foi perdida, então ele fica ali querendo se conectar. O foco começou a ser o outro. Lembra que eu falei que a criança começa a pensar que tipo de mágica eu tenho que fazer para ter a conexão? Então, ele começa a ficar ansioso em querer agradar o outro e se esquece das suas próprias necessidades. Isso é um grande problema, tá? Aqui, ó, ele se torna inconsistente emocionalmente. Por que ele se torna inconsistente emocionalmente e desregulado também? Diferente do evitante,
ok? Que não havia conexão, agora tem conexão. Então o sistema ali parasimpático tocou emoções, o sistema lida com emoções, mas pela quebra constante ele se torna inconsistente. Então são pessoas já que, em vez de se dissociarem das emoções, se afundam muito mais nelas, se tornam mais dramáticas, né? Então aqui a abordagem dentro da terapia, de, por exemplo, um evitante e como lidar com um evitante, como ajudar um evitante é bastante diferente de um ansioso por agradar, e com um desorganizado também tem as suas peculiaridades que a gente vai falar já já, tá? Enxerga seus filhos através dos filtros de seus próprios traumas, né? O que significa esses filtros aqui, ó? Esses filtros, né? Que eles enxergam os filhos através desses filtros dos próprios traumas. Então isso é bastante interessante. Porque assim, ó, por exemplo, se você já ouviu ou conheceu uma pessoa assim, ou se isso aconteceu com você. Meu pai não fez aquilo que eu queria quando eu era criança, faltou aquela coisa, faltou algo, eu apanhava muito, então eu vou crescendo com aquela ideia. Quando eu tiver um filho, isso não vai acontecer com ele. Vou me tornar, de repente, o melhor amigo, amiga do meu filho. E isso pode ser um problema bastante grave, porque você não é amigo, amiga do seu filho. Você é pai, mãe do seu filho, né? E seu filho tem que ser filho de vocês, não amigo. Então a relação começa a ficar muito confundida. Então a pessoa começa a ver o filho através do filtro dos próprios traumas, das próprias dores que teve. Então começa a colocar também muita expectativa no filho e vai gerar aí, além de um trauma geracional, se possivelmente é uma pessoa que teve lá o apego ansioso por agradar porque tinha inconsistência, provavelmente vai se tornar inconsistente no filho, né? Já vai ser intrusivo, como a gente falou lá, nos limites do filho e vai jogar indiretamente, na maioria das vezes, e às vezes é bem direto, as expectativas do que quer que o filho seja, haja, pense, o que ele pode sentir, o que ele não pode sentir. Então realmente enxergar os próprios filhos, né, através dos próprios traumas pode ser bastante impactante para o filho, né? Então, por exemplo, aquela pessoa perdeu o pai muito cedo, certo? Então hoje ela tem uma filha lá e ela fica constantemente muito preocupada com a filha quando ela tá fora de casa. Então estava fazendo um curso ali comigo e constantemente vendo o celular só porque ficou 3 dias ali longe do filho, nunca tinha ficado, né, da filha, aliás, e enquanto foi feito um trabalho com ele, percebeu, né, que ele perdeu o pai muito cedo, né? Ela perdeu o pai muito cedo e ela via a filha com esse medo, né, de que algo acontecesse com ela. Então tinha essa preocupação. Então o que eu quero dizer com isso? Você acaba não enxergando aquele ser como ele é. Você enxerga a partir dos seus próprios filtros, dos seus traumas, né? E tudo isso é inconsciente. Você não tem a consciência, mas agora você tem, ok? Então aqui existem algumas preocupações bastante peculiares. Olha só essa pergunta. Sou amado o suficiente? É uma pergunta constante que as pessoas ansiosas por agradar se fazem. Lembre-se que existem níveis, tá? Sou amado o suficiente? Tenho você agora, mas quando é que você vai me abandonar? Por quê? Porque essa é a ambivalência. Sou amado o suficiente, então eu luto pela conexão e quando eu tenho, eu fico apavorado me perguntando quando é que você vai me deixar, com medo de perder. Isso gera uma ansiedade crônica nas pessoas, principalmente em relacionamentos, né? Essa é a ambivalência, luta para ter a conexão e quando tem medo de perder. Casos de ciúme extremo também diz respeito a esse estilo de apego, tá? Vamos continuar vendo aqui. Sente suas relações como insatisfatórias, né? Então, assim, sempre falta algo. Claro que isso pode estar ligado a outras coisas, mas também porque existe muita projeção, tá? Então, ou seja, ou eu projeto os meus pais ali, existem outras causas, por exemplo, como a síndrome do gêmeo desvanecido, que eu não vou entrar muito nesse vídeo, mas que também afeta muito os nossos relacionamentos. Você pode me seguir aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, que eu falo disso em outros vídeos, mas o que acontece aqui de uma forma para você entender,
Lembra que a gente falou que a criança ela vai criando uma imagem mental dos pais, uma imagem interna, aliás, dos pais, a fim de alcançar? E quando ela se mete em relações adultas, quando ela está lá em relacionamentos adultos, é como se fosse uma projeção. Você está buscando aquela pessoa que você internalizou, que pode ser a mãe, o pai, um irmão gêmeo que você perdeu dentro do útero. Isso talvez seja um pouco confuso para você agora. Então pense em mãe, pai, tá? E por isso que a relação vai ser sempre insatisfatória, nunca vai estar bom o suficiente, tá? Você está ali e é insatisfatório. Uma porque você quis agradar muito essa pessoa, esqueceu das suas próprias necessidades, e também pode haver esse aspecto aqui de que você está projetando alguém, você não consegue ver a pessoa, você quer algo ideal, que é o que você queria lá atrás, né? Essa conexão, tá ok? Ansiedade aumenta quando em relacionamentos, como eu disse, né? Ansiedade, quando a pessoa está em relacionamento, aumenta muito porque começam esses questionamentos. Será que eu sou amado o suficiente? Será que eu sou bom o suficiente? Quando é que você vai me abandonar? Ok? Então começa muito isso e por isso que aumenta muito a ansiedade, né? Então isso aqui pode aumentar bastante com crises de ciúme e talvez a crise de ciúme seja a coisa mais leve aí dentre tudo que aconteça. E a pessoa também ela fica muito insegura nos relacionamentos, no sentido dela não acredita nela, né? Principalmente em relacionamentos. Claro que isso se expande para outras áreas da nossa vida, como uma baixa autoestima, como será que sou bom o suficiente? A pessoa sempre se cobrando, se criticando demasiadamente, mas também a pessoa não acredita muito nela quando ela está principalmente em relacionamentos, tá? Se doa para obter um vínculo. Então aqui, olha essas palavrinhas aqui, que eu vou grifar aqui, Ela se doa para obter um vínculo. Então eu faço pelo outro, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou um bom samaritano. No fundo, o que eu quero um vínculo. Lembra lá atrás, quando eu falei a experiência da criança, você entendeu? Então eu me dou para obter um vínculo, tá? Só que isso, como eu vou esquecendo das minhas próprias necessidades, é com um crescente ressentimento. O ressentimento vai aumentando. Por isso que quando eu termino eu falo, filho de uma mãe, fiz de tudo por ele e por ela e é assim que ele faz comigo agora. Ingrato, né? Então esse ressentimento vai aumentando porque você vai esquecendo de si, só fazendo pelo outro, fazendo, mas no fundo o que você quer é um vínculo. E a ambivalência, quando você tem medo de perder. Nossa, vê como é complexo isso? E aqui uma outra característica, perda de identidade. Quem sou eu? Isso aqui é muito importante. Quantas pessoas chegam até mim assim, quem sou eu? Não sei mais o que eu quero, não sei o que eu gosto, eu não sei o meu lugar no mundo, quem sou eu? Porque você está tão focado no outro que você esquece de si mesmo, né? O seu foco passou a ser o outro. E tem pessoas aí com muita idade já que ali ainda estão vivendo pela mãe, pelo pai, né? Se focando no outro ou pelo relacionamento, completamente tristes, mas ainda vivendo pelo outro. Claro que você vai perder o senso de identidade. Quem sou eu nesse mundo? O que sou eu? O que eu estou fazendo aqui, né? Então, é muito importante você entender que esse processo de vínculo, tá? De apego, ele é pré-cognitivo, mais uma vez, um lembrete aqui, tá? Pré-cognitivo, e é o seu sistema biológico quem guarda isso. E lembrando que são as suas células, os seus músculos, os seus órgãos que guardam essas informações, essas lembranças. Então, é muito fortuito se o seu terapeuta tem consciência sobre isso, com certeza ele vai te ajudar aí com abordagens um pouco diferentes de apenas uma conversa racional para cuidar desses aspectos aqui, tá bom? Então a gente vai passar para o último estilo de apego, que é o apego desorganizado. Tem bastante peculiaridades, dá um pouco diferente do evitante e do ansioso por agradar. E perceba com quais características você combina, o que diz mais a seu respeito. Claro, temos características de todos, mas tem um que é predominante em você. Então vamos lá! Então, nós iremos falar agora sobre o apego desorganizado. Esse foi o apego que foi incluído aí tardiamente, né? Foi incluído depois, porque observou-se bastante que haviam peculiaridades diferentes do apego evitante e do apego ansioso por agradar, principalmente no que dizia respeito aos pais, né? Então aqui eu vou te explicar a diferença, né? E hoje o apego desorganizado, ele também é muito estudado e ele tem um lugar muito grande. E muitas pessoas se identificam com esse tipo de apego
E como você observou aí em todos os outros tipos, estilos de apego, né? Você começou a observar características de todos que talvez existam em você, mas tem um que é predominante. Isso você precisa descobrir, tá? Porque a clareza é o primeiro e fundamental passo na transformação desses estilos de apego. Então, sem mais delongas, vamos lá continuar explicando o apego desorganizado. Qual é a atitude dos pais no apego desorganizado que vai constituir esse ambiente para a criança, para ela começar a ser influenciada e se adaptar a isso? Então, os pais passam muitas mensagens conflitantes, tá ok? Então é mais ou menos assim: chegue mais perto, se afaste. É incongruente, não é verdade? Então, eu te amo é um pouquinho parecido lá com aquelas expressões incongruentes do apego evitante, só que aqui as mensagens são ainda mais conflitantes, causando muita confusão. Você vai entender que confusão é a palavra de ordem aqui no apego desorganizado, tá? Que causa esta desorganização interna. Os pais causam interações assustadoras. O que isso quer dizer? Diferente do apego evitante, onde não havia conexão, né? O mínimo de conexão, no apego ansioso por agradar havia conexão e ela se rompia. No apego desorganizado existe conexão, porém quando ela se rompe, não apenas se rompe, ela se rompe com situações assustadoras. Então existe uma mudança de humor muito grande na atmosfera, no ambiente dos pais ou cuidadores. Então ora está tranquilo e ora é muito assustador. Não é que só a conexão se rompe, tá? Então além de se romper, é assustador o próximo momento. Então aqui os pais têm muitas mudanças repentinas de estados de humor, né? Mudança repentina de estado de humor. Então isso é o que causa essa desorganização. Então não é só a ruptura da conexão, né? Que mágica eu vou fazer, como dizia lá no apego ansioso por agradar, para me reconectar com o meu pai, minha mãe, enfim. Só que aqui é assustador, porque é muito brusco. Isso deixa a criança num estado de confusão extrema, ok? De desorganização neurológica extrema. Os pais são calmos em um momento e raivosos, né? Assustadores em outro momento. Então tem até uma história que eu vou te contar, uma história real, que você precisa começar a ter essa clareza também. Então eu tinha aquela vizinha lá, eu morava naquela casa de muro com aquela vizinha, e ela tinha uma filhinha pequenininha, que por sinal muito linda, e era bem novinha a filhinha dela, e ela gritava muito com essa menina, ela berrava muito com essa menina. E quando chegava uma visita na casa dela, ela tinha um salão ali na casa dela, então muitas visitas chegavam na casa dela, né? Muitas pessoas entravam. Ela pegava, punha a filhinha no colo, porque todo mundo elogiava que a filhinha dela era muito linda. Ai, a princesinha da mamãe, lindinha, e falava o nome da filha, enfim. Então você começa a entender como duas experiências bastante, né, dissonantes, diferentes. Em um momento raiva, porque ela gritava muito com a menina, brigava muito. Em um outro momento, muito amor e carinho, né? Então eu ali, do meu lado ali, só ouvindo mais um apego desorganizado sendo produzido, um futuro cliente aí sendo produzido, que vai chegar com certeza até a minha poltrona ali de terapeuta ou qualquer outro, porque isso vai causar uma desorganização imensa nessa criança. Hoje, quando eu vou na casa dos meus pais, né, e essa criança já cresceu, né, já passaram aí alguns anos, eu já ouço ali que ela começou a desenvolver alguns distúrbios ali de déficit de atenção e algumas coisas na escola, e que eu vou falar aqui. A gente falou da experiência dos pais, vamos entender um pouquinho da experiência da criança quando ela é submetida a esse tipo de ambiente? Então, a criança ela não pode usar os pais para se acalmar. Você entendeu quando eu disse para você, né, que o sistema, né, nervoso autônomo no ramo parasimpático, que é a parte que acalma, e que os pais exercem essa função, a criança vai ter medo, né, de usar os pais para se acalmar. Então, ela não consegue usar os pais. Então, o ramo parasimpático acaba não se desenvolvendo muito, e como houve conexão, houve algum tipo de conexão diferente do evitante, a criança começa a ficar muito desregulada e desorganizada dentro de si mesmo. Uma aspas aqui, né? Essas experiências circuitam o nosso cérebro de maneiras muito disfuncionais, tá? Então é muito importante a gente entender isso, tá ok? Problemas de regulação, que é o que eu estou falando, né? De regulação emocional vai causar essa confusão, essa desorganização
no que diz respeito aos próprios sentimentos, situações, isso vai se expandir, vai se espalhar para áreas da vida também, tá ok? Déficit de atenção, né? Então, o caso que eu te contei já está começando a apresentar aqui esse sintoma de déficit de atenção. Todas as crianças que têm déficit de atenção, a causa é porque elas têm apego desorganizado, não é uma via de mão dupla assim, mas geralmente quem tem o apego desorganizado, esse aqui é um sintoma bastante provável e possível na infância, tá? Confusão mental, você começou a entender por que a confusão, né? A criança, ela está aprendendo sobre o mundo, ela está fazendo aquelas conexões, aquelas sinapses, e são mensagens muito conflitantes. Isso realmente deixa ela num estado, num lugar bastante desconfortável e confuso, tá? Dificuldade em resolver problemas, as crianças passam, né, a ter dificuldades de resolver problemas porque elas não têm um pensamento claro, elas têm muita confusão dentro delas, elas não conseguem desenvolver e continuar um raciocínio, tá? E aqui, uso de frases incompletas, né? Por conta dessa confusão, elas não conseguem completar frases. Isso aqui são sintomas bastante perceptíveis nas crianças. E, de novo, existem níveis e graus que nós temos desses apegos, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho da sensação da experiência nos adultos, tá bom? Então o adulto, ele vive aterrorizado aí como uma criança, né? Tem muitos adultos aí que você vê que eles são desengatilhados muito facilmente, né? Eles entram naquele torpor emocional, naquele estado de desregulação emocional e você percebe, né, pela fisiologia, eles estão assustados como crianças, ainda que ao redor não exista muito perigo, tá? Se frustram muito facilmente. Por que a pessoa se frustra facilmente? Porque ela não tem resiliência, né, para lidar com o afeto negativo, justamente porque não se desenvolveu o ramo parasimpático. Tá? Então é muito biológico isso que eu tô falando para você, não é uma questão hoje de eu tenho resiliência, eu vou decidir isso racionalmente, não, porque tudo isso que a gente está falando, assim como a cura, né, a reorganização desses estilos de apego para um apego mais seguro, né, voltar ao apego seguro, é algo que é feito de forma biológica, né, não é só aqui no pensamento, pelo contrário, nós temos aí muitos sistemas no corpo, como o sistema nervoso autônomo, que precisa aí ser resetado, reconfigurado, tá? E existem muitos caminhos para fazer isso. Então, o adulto vive num caos interno, uma confusão muito grande o tempo todo, tá ok? Extremamente confusos, de novo aqui a palavra, né? Confusos, né? Então, muitas vezes o meu papel ali na terapia é ajudar a pessoa a ter clareza da própria confusão, ok? Começar a ter clareza da confusão e do caos interior que existe nela é realmente muito importante. Dificuldade em experimentar a verdadeira proteção quando ela está disponível. Por quê? Tem um filme chamado Quem Somos Nós, e ali tem até um experimento que quando os portugueses, né, os exploradores chegaram na América, os índios viram aquelas embarcações e é como se eles não estivessem vendo, eles ficaram num estado de muita confusão ali. Por quê? Porque eles nunca tinham visto aquilo antes. Então aquilo não estava decodificado no sistema deles, era muito desconhecido. Então a gente está falando de experimentar a verdadeira proteção. Essas pessoas, né, do apego desorganizado, e claro, entenda, existem níveis diferentes. Eles não puderam experimentar a proteção verdadeira, a segurança verdadeira, tá ok? Porque aqui tem algo que é muito característico, né, biologicamente, no apego desorganizado. Então você já entendeu que nós, para sobrevivermos, precisamos de conexão, precisamos nos conectar, nos apegar, nos vincular aos nossos pais ou cuidadores, porque nós precisamos disso até nos tornarmos seres autônomos na vida, certo? Porém tem o sistema de sobrevivência, né? Tudo aquilo que te assusta muito, o seu sistema de sobrevivência vai se afastar daquilo. Então é assim, ó, o sistema de apego vai para um lado, ele quer se apegar, só que o sistema de sobrevivência não quer se conectar, porque não é seguro em absoluto. Então existem duas forças opostas dentro da pessoa, por isso a confusão, por isso o caos interior. Isso realmente pode ser muito prejudicial. Uma analogia seria você estar no carro com o pé no acelerador, no último ali, no pé na tábua mesmo, e
e o pé no freio ao mesmo tempo, ok? Então são duas forças puxando para direções opostas. E isso biologicamente é muito ruim, né? Causa um impacto muito grande dentro da pessoa. Tanto que a maior casos, né, de doenças psiquiátricas são apegos desorganizados, ok? Então a pessoa tem uma dificuldade enorme em experimentar a verdadeira proteção quando ela está disponível, porque é muito desconhecido. Então o ambiente terapêutico, né, e se seu terapeuta sabe disso, ele pelo menos deveria saber disso, né, ou qualquer processo terapêutico que você vai fazer, isso tem que ser levado em conta. Porque o ambiente tem que proporcionar uma segurança e aos poucos ir ajudando aquela pessoa a perceber isso e deixar isso ser absorvido dentro dela, pouquinho a pouquinho, para essas configurações biológicas tão profundas começarem aí a fazer as mudanças necessárias. E geralmente as pessoas que têm apego desorganizado como adultos permanecem em relacionamentos abusivos, né? Então, quantas pessoas não chegam até mim, elas estão em relacionamentos completamente abusivos, mas não conseguem sair. Elas não conseguem sair de jeito nenhum. E essas pessoas também aqui, elas, além de não perceber quando a proteção verdadeira está disponível, não deixar aquilo entrar, elas também não conseguem perceber o perigo real quando ele acontece. Elas são hipervigilantes, ou seja, procurando o perigo ao mesmo tempo, mas ele está ali na cara e elas não conseguem ver. Não estou falando de um perigo, de um assalto, não, mas de relacionamentos abusivos, né? Aquela pessoa que está dando todos os sinais, está mostrando tudo que aquele relacionamento não vai ser saudável. Então essa pessoa aqui, ela não consegue perceber aquilo que está aqui na frente porque ela está hipervigilante procurando o perigo e está aqui, ela não consegue detectar, porque existe muita confusão e forças aí em direções opostas. Bastante interessante esse estilo de apego também, não é verdade? Então eu quero concluir, né, te ajudando aqui a desvendar agora, uma vez que você descobriu qual é o estilo predominante em você, e você pode rever essa palestra várias vezes para você ir ticando ali as características. Lembre que tem um estilo predominante em você, embora você possa ter características de todos, inclusive do apego seguro. E existem os próximos passos aí, né? O primeiro passo é ter clareza, que eu vou dar algumas instruções para você, alguns caminhos para você realmente ajudar esse sistema de apego, essa parte biológica tão profunda que conduz a tantos comportamentos disfuncionais em relacionamentos, tanto afetivos quanto de amizade, de trabalho, enfim, na relação com seres humanos, que pode prejudicar muito a sua vida. Então, vamos lá comigo. Uau, que viagem, não é verdade? Passear aí pelo mundo do apego precoce, do vínculo precoce, a área aí da psicologia mais estudada. Realmente não tem como deixar de lado isso. Quando me foi oferecido o convite para palestrar, eu pensei em vários temas, mas ele ganhou proporção dentro de mim pela sua importância. Então vocês estão aí no Conalove tendo várias outras informações de valor, informações muito importantes, mas isso que eu falei para vocês não pode ser esquecido porque é biológico, lembra? Acontece numa fase pré-cognitiva. Os seus ossos, os seus músculos, os seus órgãos, os seus grupos musculares, o seu sistema nervoso carrega essas informações de adaptação. E ao menos que algo seja feito nesse sentido, você vai continuar aí se conectando com os seres humanos da mesma forma. Então, Manuel, qual é o próximo passo depois que eu vi todas essas informações? Então eu tenho notícias que não são tão boas assim e notícias excelentes para você. Na verdade, é você que vai decidir se as notícias são boas ou não. Uma excelente notícia: existe sim caminhos para a gente transformar essas experiências em nós e voltarmos ao apego seguro. Um caminho que não é o caminho, né? Na verdade, culpar os seus pais. Esse não é o caminho em absoluto. É responsabilidade sua se você faz isso. Não estou negando o que aconteceu lá atrás, mas eles já sofreram influência dos próprios pais, né, dos seus avós, sobre o estilo de apego e aconteceu o que aconteceu. Não tem como mudar isso, mas tem como reconfigurar o seu sistema, tem como mudar a sua percepção do que aconteceu e te ajudar a voltar e se reconectar com o apego seguro, tá ok? Então, o primeiro passo, sabe qual é o primeiro passo para você começar a se curar disso? O passo que você deu. Se você chegou até aqui nessa palestra, e claro que você pode revê-la quantas vezes você precisar,
ter consciência e saber qual é o seu estilo de apego. Manuel, eu não sei ainda. Volte e reveja esse vídeo e no finalzinho desse vídeo aqui eu vou te dar aí um bônus para você ser mais preciso para conseguir identificar, porque é muito importante, não para se rotular, mas principalmente perceber os comportamentos e quando você estiver atuando neles, agora que você tem a consciência, você conseguir recalcular rota. Então essa é uma excelente notícia. Notícia não tão boa assim. Como isso é pré-cognitivo, vem lá das suas entranhas. Quando você estiver no comportamento, às vezes você não vai ter consciência, ou mesmo que você tenha, você sente aquele impulso tão forte de fazer aquilo, ou você acha que é o único caminho. Por quê? Porque é a única experiência que você conhece desde muito pequeno. Então, todo o seu sistema aprendeu isso, mas lembre-se de não se esquecer de se lembrar. Todos nós temos o apego seguro em nós, ok? Esperando para ser encontrado, para que nós encontremos ele dentro de nós. Dificilmente você vai curar isso sozinho, tá? Porque nós somos seres sociais, biologicamente programados para viver em conjuntos, pares, sociedade. Somos seres biológicos e sociais. Então o apego ele tende muito a se curar em relações saudáveis. Ok, que pode ser com seus filhos, com amigos, com bichinhos de estimação também ajuda. Relações terapêuticas, se o seu terapeuta ele tem consciência disso, se não tem deveria, ok? Porque eu sim, sempre identifico, não apontando o dedo e rotulando os meus clientes, mas percebendo qual vai ser a forma mais assertiva de lidar com eles. Eu tenho vivências terapêuticas profundas e intensivas de 3 dias, onde o foco principal, indireto ali, de muitas intervenções, é criar esse apego seguro. Então, eu tenho relatos assim, as pessoas chegam ali para essa vivência, vem pessoas do Brasil todo, é um número bem restrito de pessoas, porque o foco é realmente essa reconexão saudável. Então, as pessoas nem se conhecem no primeiro dia. Chega no terceiro dia, pessoas que você nem conhecia 3 dias atrás, se tornam íntimas profundamente, vínculos saudáveis, onde você pode ali tocar as suas dores, ver a pessoa tocar a dor dela, se curar junto com aquela pessoa. É realmente uma experiência incrível. Tudo isso para dizer que em relações sociais, nós vamos dando uma força muito grande para essa recircuitaria, né? Recircuitar essas conexões aí que foram ali lá a princípio da vida conectadas de uma forma não tão funcional assim, tá? Então o primeiro passo aí ter clareza. Cada vez que você se pegar em alguns daqueles comportamentos como adulto, recalcule a rota, dê uma pausa. Eu sei que não vai ser tão fácil assim, mas recalcule. Segundo passo, procure um terapeuta que entenda sobre isso, né? Você não vai no terapeuta para curar os seus estilos de apego. Você geralmente chega no terapeuta por uma questão, de repente não consigo um relacionamento saudável. Ok, é papel dele, tá? Entender os seus estilos de apego e ser proativo no sentido de co-criar junto com você intervenções para curar isso, porque isso está muito abaixo do cognitivo, está mais na parte somática. Então tem muitas intervenções que podem sim e devem ser feitas, tá ok? Então eu quero deixar aqui para você também um enorme convite. Eu ofereço sessões individuais, online, ofereço sessões presenciais e principalmente essas minhas vivências terapêuticas. Quer saber mais um pouquinho sobre elas, como participar, como funciona? Manda aqui um WhatsApp para minha equipe vai responder para você, vai te explicar exatamente como funciona. Vem pessoas do Brasil todo. Você também pode ter mais informações no nosso site, visita lá www.ntsinapse.com.br, tá? E você pode visitar e ficar antenado aí na nossa fanpage do Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse. Lá você vai ter, a gente divulga as datas de cursos, as turmas que aconteceram, dicas, enfim, tem muitas coisas bacanas lá. Você pode seguir a gente por lá, tá ok? Então esse é o meu convite para você e eu vou te deixar aqui mais um presente especial, além de toda essa viagem que a gente já fez até aqui. Tá com alguma dúvida ainda sobre o seu estilo de apego? Quando eu fui gravar esses vídeos, ficou aqui na minha cabeça que eu poderia aí, tem já questionários prontos e eu fui agregando mais perguntas a esses questionários pela experiência ao longo de anos trabalhando com pessoas. Então, entre em contato com a minha equipe através desse WhatsApp e pede o questionário, tá? Você vai receber um link lá com esse questionário que é através de muitas perguntas para a gente poder te ajudar a identificar o seu próprio estilo de apego. É fundamental. O primeiro passo é ter
clareza, tá? Claro que você vai juntar essas informações com essas outras palestras incríveis aí. Meu desejo profundo do coração é que você crie relacionamentos saudáveis. Tá com uma caneta aí? Anota isso que eu vou dizer. Anota aí. Não tá com a caneta? Tudo bem, anota no coração. Não tem como você criar um relacionamento saudável com alguém se você não criar primeiro um relacionamento saudável consigo mesmo. Se você não ajudar a sua criança interior a crescer, criar esse relacionamento saudável consigo, se amar, você não tem como amar alguém em essência. Lembra do ansioso por agradar? Você vai acabar querendo se doar a fim de obter alguma conexão. Então realmente você precisa criar primeiro esse relacionamento saudável consigo. Você se critica demais, você se cobra demais, esse não é o caminho. Você precisa aprender a ter amor próprio e compaixão pelo seu próprio processo, tá? Então eu espero que você tenha anotado isso aí no seu coração, tá? Meu desejo profundo é que você desfrute muito de todo esse congresso, dessas informações. Visite aí, siga, né, o meu canal também lá no YouTube, Manuel Augusto Bissaco, tem muitos vídeos sobre muitas temáticas que eu vou abordando ali, muitas informações disponíveis para você, para o seu mais alto bem-estar. Então eu vou me despedindo aqui com as minhas 2 frases preferidas, prediletas. Que tal você abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, aqui é o Manuel Augusto do Nucleoterapêutico Sinapse. Desfrute muito de tudo isso. Meu convite está feito a você se quiser vir conhecer o nosso trabalho. E eu te vejo muito querida pelas pessoas que me cercam. Mas eu senti uma espécie de um vazio que eu não sabia de onde vinha. Me senti inútil, me senti incapaz. Senti que as coisas não estavam fazendo mais sentido. Eu fiquei maravilhada com o trabalho do Manuel e da equipe dele. Eles acolheram a minha alma, eu me senti praticamente em casa, em família. Os 3 dias que você fica recolhido, naquela pousada, em contato com a natureza, em contato consigo mesmo, é algo maravilhoso. Eu pude me dar o amor e o carinho que eu nunca fui capaz de me dar. Esse auto-amor que as pessoas sempre se referem, mas que é tão difícil de sentir por si mesmo, em essência.